Meus amigos, Bolsonaro foi no Flow Podcast, teve ali uma audiência muito grande, eu consegui assistir um trecho, não aguentei mais, mas tem uma outra parte circulando nas redes sociais em que ele fala sobre Ciro Gomes. Eu quero trazer algumas reflexões sobre isso aqui, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou, não está inscrito no canal. Se puder, se inscreva, ativa aí esse sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like. Se não gostar, deixa o dislike, comenta, compartilha, manda naquele grupo de WhatsApp, né, para ajudar o nosso trabalho aqui a chegar mais longe, a chegar em mais pessoas. Afinal de contas, aqui nesse espaço, nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, eu confesso que não assisti o Bolsonaro lá no Flow na íntegra, eu estava em reuniões ontem, e quando acabei aqui os meus compromissos, parei um pouco para assistir e cheguei justo na parte que ele falava sobre a questão da pandemia, da vacinação. Olha, é simplesmente inacreditável a forma como ele fala de alguns assuntos, né? Da questão das vacinas, das mortes na pandemia, dizendo que eram pessoas que estavam próximas de morrer, que teve fraude nos hospitais para receberem mais recursos, porque se a morte fosse por Covid, receberia mais. Menosprezou a importância da vacina. É surreal, né? Parece que ele tem prazer em compartilhar mentiras, em distorcer as coisas, em espalhar fake news. E que não é nada pessoal, não, é só assistir, né? Esse trecho que ele fala da de vacina de Covid, tinha até colocaram no YouTube lá um alerta para checar as informações que estavam sendo faladas. Então, se ele não demonstra empatia, não tem respeito pelas vítimas, é difícil até de assistir ele falando sobre esse assunto e vários outros. Sobre essa coisa de negar, né, as pessoas que morreram por conta da Covid, achando que todo mundo morreria de uma forma ou outra, que a Covid só antecipou um pouquinho a morte das pessoas. É mentira. É só pegar quantas pessoas morreram no geral, no Brasil 2018, 19, 2020 com a pandemia, 2021, pegar agora 2022, né? Você teve um aumento muito grande. Por quê? Por conta da pandemia. Então, sim, muitas pessoas morreram por conta da omissão do governo, né, que atrasou a compra das vacinas, também por conta da ação desse governo, que espalhou mentiras, criou ali narrativas falsas, enfim, para prejudicar algumas tentativas que sim tinham algum impacto na economia. Claro, o mundo inteiro passou por isso, mas que buscava preservar as vidas para que essas pessoas, depois da pandemia passada, tivessem condições de voltar, né, a ter sua vida normal, como estamos tendo agora. Mas muita gente acreditou em tratamento ineficaz, acreditou, né, em imunidade de rebanho, morreram. Então é lamentável, deixo aqui esse registro, em especial da parte que eu assisti, mas teve aqui alguns pontos que eu também não assisti, estou vendo um corte aqui, outro ali, e um deles é quando ele foi indagado pelo Habib Jarrouj, que é lá de São Paulo e que pode até pedir música no Fantástico. O Habib vive mandando perguntas lá e o Flow acata, e ele, vou mostrar para vocês aqui o vídeo, fez um questionamento em relação à participação dele nos debates. Assistam e eu volto em seguida rebatendo ponto a ponto dessa fala de Bolsonaro. O Habib Jarrouj mandou aqui, ó. Bolsonaro, você vive com medo do Ciro Gomes, por isso não vai ao debate? Tem medo de ser ainda mais exposto, com todo respeito, que eu vou só ler o que ele está dizendo, ser ainda mais exposto como burro que é? Pô, eu posso ser burro, né? Sim, para mim não vai pegar isso aí. Olha o meu ministério, o que nós produzimos mesmo com pandemia, com guerra lá fora. Criamos o Pix. A gente chama de Dia do Fiéis. Não, eu vou no debate. Já. É Dia do Fiéis. Mas não estou falando desse Jornal Nacional, não. Estou falando debate. Olha, a cara do Felipe. O Ciro é um cara que... Aí fica me chamando de ladrão, corrupto. Só não me chamou de outras coisas mais, né? Pô, debater com um cara desse, pô. Pra debater com um cara desse... A grande crítica a esses debates, inclusive, um cara autoritário... É um cara que tem uma certa inteligência, assim, mas não sabe usar. O irmão já foi ministro do Lula, acho que ele foi ministro também. Eu vou procurar ver um pouco mais da vida dele, não me interessei com isso aí. Que é debate? É xingar outro? É atacar? Vou falar de proposta. Esse é o problema do debate, na minha opinião, do jeito que ele é realizado hoje em dia. Entrar na vida pessoal das pessoas. Que vira, por exemplo, o Lula falando de um aspecto pessoal do Bolsonaro, que fala de um aspecto pessoal do Ciro, e vira um circo. Eu assisto... Você tem que comparar meus 4 anos de governo agora com os 4 anos. Ver os números da economia que estão aí. O Brasil, as suas relações, né, internacionais...
Como é que está o pessoal mais humilde? Nós somos um dos países que estamos diminuindo o percentual de pessoas na linha da pobreza. Bom, então vocês viram a pergunta do Habib e ele, no final ali, fala sobre Bolsonaro ser burro. Aqui no canal eu não tenho o hábito, quem me acompanha há mais tempo sabe, de adjetivar as pessoas, não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, eu faço crítica aos dois aqui no canal, mas crítica em relação àquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer enquanto presidentes da República, como faço em relação a outros políticos também. Mas assim, vamos pegar aqui o gancho que ele fala Bolsonaro burro. Eu converso com alguns apoiadores e eles próprios admitem isso, né? Bolsonaro tem uma ignorância em relação a diversos assuntos, que é um negócio que não dá para negar. E tem a burrice, né, no sentido da forma como ele se comporta na presidência, perdendo tempo e gastando a sua popularidade, né, por causa de besteiras, comprando brigas desnecessárias. Na própria questão do comportamento dele, do governo na pandemia, foi algo inteligente? Mas eu acho que aqui não é nem você colocar na conta de inteligente ou de ser burro. É uma questão que falta mesmo a empatia, respeito pelas pessoas. Então não dava para pedir algo diferente porque é algo dele mesmo. Agora, quando ele fala lá, olha o meu ministério, que nós produzimos mesmo com a pandemia e guerra lá fora. Aí é engraçado, quando ele pega a pandemia e pega a guerra lá fora, aí ele fala que o Brasil tem dificuldade por causa disso e pede para comparar. Aí ele busca sempre a comparação com países que estão numa situação difícil. Ele nunca compara o Brasil com países que estão saindo da pandemia bem, em que o Estado atua da forma correta. Não, mas aí ele, para justificar a tragédia no Brasil, ele quer pegar países que estão numa tragédia maior ainda. Nunca que ele pega países que estão em melhor situação. E o que ele falou? Criamos o Pix. Poxa vida! Né? Então agora nós vamos ter que voltar no passado e apoiar ou pedir a volta daqueles governos que criaram outras transações bancárias, quem criou o TED, quem criou o DOC, é inacreditável. Né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que, apesar, né, dos presidentes que estão ocupando a presidência da República, cá entre nós do Brasil, nas últimas décadas, estamos mal, né? Tem uma estrutura que funciona, nós temos pessoas qualificadas em várias áreas, né? Algumas instituições, apesar dos pesares, funcionam, então não dá para você pegar uma coisinha aqui, outra coisinha ali e achar que isso torna um governo maravilhoso. E não fala aqui só de Bolsonaro não, fala dos para trás e fala dos próximos. Não dá para ficar pegando, criamos o Pix. Ou quando eu vejo alguém falando de algum ministro, não, mas o fulano fez ponte. Pô, mas peraí, ponte até que prefeito de uma cidade pequena faz. Não, mas que o fulano aqui asfaltou uma rodovia. Aí asfalta 3, 4, 5 quilômetros de rodovia e acha que é um espetáculo. Isso aí também é uma coisa pequena, perto do orçamento que a União tem. Então, assim, o conjunto da obra desse governo é muito ruim. Né? E tanto é que ele pegou o quê? Para justificar o que fez? Pix. Né? Aí o Igor lembrou, não, eu estou falando de debate. Aí ele reclamou que o Ciro fica chamando ele de ladrão, de corrupto. E curioso que o Ciro já falou várias vezes, me processa Bolsonaro, e o Bolsonaro não processa. Bom, se o Ciro está mentindo, era só o Bolsonaro processar. Só que se processar, o Ciro vai lá na audiência e tem a chance de provar. E o Ciro já disse várias vezes que o Bolsonaro fazia rachadinha, né, o crime de peculato no seu gabinete. Prática que parece, né, tudo indica, que os filhos aprenderam, até porque o Flávio Bolsonaro também é acusado disso, mas aí o Bolsonaro vive mexendo na Polícia Federal para tentar proteger o filho. O Ciro acusa Bolsonaro de roubar dinheiro da gasolina, porque o Ciro foi deputado federal durante um mandato, não gostou da experiência, nunca mais quis ser. Então, durante 4 anos, eles foram colegas ali na Câmara dos Deputados. O Ciro fala, é só entrar no portal da transparência e comparar os gastos do Ciro com os gastos do Bolsonaro. Enquanto o Ciro gastava R$600 por mês para abastecer o carro, o Bolsonaro gastava 5, 6 mil. Enquanto o Ciro abastecia lá em Brasília, Bolsonaro abastecia onde? No Rio de Janeiro. Então, o que o Ciro fala que acontecia? Bolsonaro chegava no posto, pedia uma nota de 6 mil, dava parte desse dinheiro para o dono do posto pagar o imposto mais uma sobrinha, e pegava a outra parte e embolsava, como o Ciro vive dizendo, roubava. Então o Ciro vive falando isso e o Bolsonaro não processa. Além do mais, o Ciro está acusando esse governo há muito tempo de corrupção em várias áreas. Por exemplo, o Banco do Brasil fez uma operação pela primeira vez na história durante esse governo. Pegou uma carteira de crédito avaliada em mais de 3 bilhões e vendeu por pouco mais de 300 milhões. Alegaram que não, que é uma carteira perdida, uma carteira podre. Sabe quem comprou? O Banco BTG. Que o Paulo Guedes foi um dos fundadores. Agora, será que o Banco BTG compraria essa carteira para perder dinheiro? Opa, vamos doar aqui
né, para o Banco do Brasil 300 milhões. Não, o BTG comprou para fazer negócio, porque foi um bom negócio para o BTG. Outra acusação que o Ciro faz, a venda de gasoduto e oleoduto à Petrobras, por um valor que em 4 anos, mais ou menos, de aluguel, já terá pago o que a Petrobras recebeu. Então imagina, você vende algo, não tem como você escolher outro oleoduto, gasoduto, você tem que alugar de quem comprou. E com 4 anos, só por 5 aqui de aluguel, a pessoa que comprou, a empresa que comprou, terá 100% do valor, né, ressarcido. E dali para frente é só um lucro abusivo. O Ciro fala do orçamento secreto com as emendas de relator, em que quem vota de acordo com os interesses do governo recebe. Quem não vota, não recebe. E a oposição teve apenas 4% dessas emendas de relator. Bolsonaro chamou o Ciro de autoritário. Aí é o fim da picada, né? Sinceramente, bolsonarista que vier até aqui, quem é Bolsonaro para chamar outra pessoa de autoritário, em especial o Ciro Gomes? Que o Ciro tem uma postura de indignado, o Ciro questiona, o Ciro é duro nas suas críticas, né? Eu até vou vincular isso aqui, quando ele fala que o Ciro tem uma certa inteligência, mas não sabe usar. O Ciro é um democrata, o Ciro, né, e nos cargos que ocupou, respeitou a democracia, saiu bem avaliado, ou seja, soube usar a sua inteligência. Prefeito de capital mais bem avaliado à época, governador do Ceará com aprovação recorde, ministro da Fazenda que ajudou o Plano Real, ministro da Integração Nacional, deputado federal, deputado estadual 2 vezes, secretário da Saúde, advogado, professor, palestrante, escritor, trabalhou na iniciativa privada. Então não dá para falar que o Ciro não sabe usar a sua inteligência. Falou que o irmão do Ciro foi ministro do Lula e acha que o Ciro também. Peraí, o Cid Gomes foi ministro da Dilma, ficou poucos meses, saiu porque foi na tribuna da Câmara dos Deputados, apontou o dedo para o Cunha, presidente da Câmara, e o chamou de achacador. Depois muita gente viu onde o Cunha foi parar, na cadeia. E agora tá aí agarrado ao bolsonarismo, é bom lembrar disso, né? E o Ciro, sim, Bolsonaro, foi ministro do Lula e fez o mais difícil, quando foi ministro da Integração Nacional. Tirou a transposição do São Francisco do papel. Uma obra que depois, sim, sofreu muitos atrasos no governo Lula e no governo Dilma e também no Temer. Bolsonaro concluiu a obra e quer se apresentar como pai dela, né? Alguns sites apontam que Bolsonaro fez menos de 5%. Eu vou até arredondar aqui em 5% em 2 anos, 2019 e 2020. Se dividir 5% por 2, dá 2,5% da obra em média. Nesse ritmo, a transposição demoraria 40 anos para ser concluída, e Bolsonaro quer falar o quê da transposição? Então o Ciro, como ministro do Lula, inclusive o próprio Lula quis desistir, né? Porque realmente foi uma tarefa difícil ali, mas o Ciro comprou as brigas, né, que tinha que comprar, no bom sentido, é claro, e tirou essa transposição do papel. Aí o Bolsonaro depois fala que quer debate, mas não para xingar e atacar, mas para propostas, como se ele tivesse algo para falar sobre isso, né? Que não pode entrar na vida pessoal das pessoas, só pode ser outra pegadinha. Eu vi isso do Bolsonaro, né? Antes dele ser presidente, vivia falando do filho do Lula, que o filho do Lula é isso, que o Lulinha é aquilo. Agora que a família dele está enrolada até o pescoço, inclusive o filho mais novo, aí ele não quer mais falar dos filhos dos outros. Sobre comparar os 4 anos e ver os números da economia. Vamos lá então. PIB em 2019, antes da pandemia, no primeiro ano, quando, enfim, existe uma lua de mel, o povo está querendo ajudar, o Congresso e tudo mais, o PIB cresceu 1,2%, menos que o último ano de Michel Temer. Em 2020, com a pandemia, o tombo de 3,9%. Em 2021, já se recuperando do tombo do ano anterior, como aconteceu em vários países, recuperou 4,6%, mas a sobra aqui 0,7%. Se for dividir nos 2 anos, dá 0,35% nessa média. Mas pegando 2022, agora também não tem ninguém mais deixando de fazer as coisas por conta da pandemia. Um PIB vai crescer aí, a previsão é de 1,97%. É muito ruim, é praticamente mantendo a média dos últimos governos. Porque existe um problema que aqui não é nem do Bolsonaro em específico, do modelo econômico que Bolsonaro apenas replica. Nós temos uma inflação muito alta, muito acima da meta do Banco Central, os juros mais altos dos últimos anos, inclusive o mais alto do planeta. Sim, o juro no Brasil hoje, descontado aí a inflação, que aí é o juro que eles falam, juro nominal, é o juro mais alto do mundo. E cá entre nós, se a situação no Brasil tivesse boa,
Para que ia aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais? Aumentou primeiro, uma medida eleitoreira, porque essa medida só vale até dezembro, não é uma política Estado, em que você cria uma forma de manter isso independente do governo que tiver, do presidente. Não, deram um jeitinho ali, a PEC da bondade, que só vale até dezembro. Aí é 600 de auxílio, 1.000 para caminhoneiro, 1.000 para motorista aplicativo, mas, né, se a situação tivesse maravilhosa, não precisaria disso, Bolsonaro. Essa PEC é a prova de que a situação do Brasil está muito, mas muito ruim. E quando ele fala de relações internacionais, falou bobagem da China, principal parceiro comercial do Brasil, vive falando e falou lá no Flow da Argentina. Não, nós não temos nada a ver com quem que a Argentina escolhe para ser o presidente, tem que respeitar a vontade do povo, até porque ela é uma importante parceira comercial. Mas Bolsonaro fala da Argentina para manter esse clima acirrado, como falava da Venezuela em 2018. Enfim, aí o brasileiro que, em vez de olhar para os nossos problemas, tem gente agora preocupado com a situação de outros países, como se aqui tivesse mil maravilhas. Engraçado que deve ter outros países falando, olha, cuidado, senão o nosso vira o Brasil daqui a pouco, porque nós não temos aqui. E não é questão, de novo, só desse governo, é dos últimos também. Nós não temos, né, políticos comprometidos com uma mudança no modelo econômico e no modelo de governança política. E a gente tem que, então, né, torcer para que nessas eleições a gente consiga, na minha opinião, superar o presente sem voltar ao passado, porque também digo aqui com toda clareza, foi o passado que ajudou a gerar esse presente. O Brasil tem que pensar no futuro. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!